Olá pessoal, eu sou o Eric e essa é a nossa apresentação do projeto da disciplina de IoT. Bom, agora a gente vai fazer a introdução dos membros. Primeiramente eu, Eric Barcelos. Opa, eu sou o João Vitor. Eu sou o Leonardo Fonseca. Opa, eu sou o Gabriel. Tá. Bom, agora eu vou dar um resumo pequeno do nosso projeto da matéria de IoT. A gente teve a responsabilidade de criar um banco de dados da conexão dos sensores e ar-condicionados de um laboratório de CMC. E a gente usou da tecnologia de PostgreSQL para fazer um sistema de gerenciamento do banco de dados do projeto. Falar um pouco do nosso objetivo. Nosso objetivo principal do time foi criar uma aplicação que fosse capaz de controlar e monitorar os ar-condicionados do laboratório, com sensores e o ar-condicionado. Nós ficamos responsáveis pelo banco de dados da aplicação e a gente teve que desenvolver ele de forma clara e simples e manter a comunicação com os outros grupos para que o nosso time seguisse em frente, para que ajudasse na integração. Bom, agora eu vou falar da nossa escolha da tecnologia. Bom, a gente escolheu o PostgreSQL como nosso banco de dados para desenvolver. De todos os bancos relacionais, a gente escolheu o PostgreSQL por causa da sua facilidade de manutenção, simplicidade de configuração e implementação, e a facilidade também de testar os esquemas do banco. E falando um pouco desses esquemas, falando um pouco dele ser relacional, a gente escolheu o modo relacional também para facilitar essa comunicação entre os grupos, para ficar bem claro como o outro grupo deveria inserir dados no nosso banco. E aí, para começar, a gente criou esse diagrama entidade-relacionamento, uma coisa mais simples, uma base que a gente criou, passou pelos outros grupos, conversou bastante, principalmente com o pessoal do microserviços, para conseguir deixar o banco exatamente como ele precisava estar. A gente tentou consultar com todo mundo do time para fazer com que ele tivesse o mais apropriado possível. Então, esse foi o diagrama que a gente chegou no fim da entidade de relacionamento, mas depois a gente, tendo o diagrama entidade de relacionamento básico pronto, a gente conseguiu também passar para um diagrama mais avançado que a gente vai ver no próximo slide. Mas ainda falando um pouquinho, a gente vê aí basicamente todos os sensores, todos os dados que são guardados, as ações que podem ser feitas, o ar-condicionado, enfim, entrar mais em detalhes aí sobre o diagrama e sobre nossa estrutura de banco no próximo slide, né, que a gente tem o modelo relacional, aí alguma coisa mais próxima do que a gente aprendeu aí nas matérias, como a gente vai até ver mais para frente, foi uma coisa que ajudou bastante, mas a gente tem, por exemplo, a ação do ar-condicionado, que tem um tipo que a gente sabe ali pela documentação que foi fornecida para a gente, que tem vários tipos de ações que podiam ser feitas, então a gente coloca aqui o tipo, a gente coloca um ID, a gente coloca o momento que a ação foi feita, e um atuador-alvo, que é sempre ali um ar-condicionado. O ar-condicionado, por sua vez, tem a identificação, e aí a gente tem inúmeras características do ar, então se ele está online ou não, qual é a temperatura dele, qual é a temperatura máxima, a temperatura mínima, o tempo entre comandos, se o ar vai continuar online quando não tiver ninguém na sala, enfim, todas são coisas que outras partes do projeto precisavam ter acesso, e por isso a gente resolveu colocar no nosso banco e guardar todas essas informações que a gente considerou importante juntamente com o resto do time. Os dados ali todos são gerados por algum sensor, então a gente tem 3 sensores diferentes, o sensor de luz e umidade, o sensor de temperatura e o sensor de movimento, todos eles identificados por um ID, todos eles podem ter um nome também, que aí pode ajudar se alguma parte da aplicação precisasse disso. E a gente tem também uma tabela para cada um dos dados, o dado de luminosidade e o dado de umidade, os dois são gerados pelo sensor de luz e umidade. Eles têm um valor, porque o retorno do sensor tinha um valor, então por isso eles têm um valor. Eles têm também o tempo, o momento que ele foi gerado e o sensor que gerou esse dado. O de temperatura tem a mesma estrutura, um valor, um tempo e um sensor. E o de movimento é o único que foge um pouquinho disso, porque o dado de movimento ele não tem um valor, ele é só teve movimento em tal hora, e por isso a gente achou que não fazia sentido colocar uma coluna para valor, a gente deixou só realmente o momento que aquele sensor específico gerou um movimento. Essa foi mais ou menos a modelagem que a gente escolheu depois de conversar bastante com os outros grupos, e, enfim, como a integração foi feita mesmo, vou passar aí para o próximo slide. Então, para a integração do nosso banco de dados com a aplicação, a gente podia ter utilizado
uma solução mais simples, que era usar um driver próprio para se conectar com o Postgres, mas isso fica um pouco difícil e a gente quis prezar um pouco mais a portabilidade, até porque a gente ia precisar. O banco ele é uma parte central da aplicação para a gente passar para os outros times testarem. Então, se a gente usasse um driver tradicional, a gente ia ter que fazer muitas modificações no banco de dados e para poder passar as versões atualizadas, a gente ia ter que gerenciar muitas imagens diferentes do Docker. Para ficar mais simples, a gente utilizou uma biblioteca chamada SQL Alchemy, que é uma biblioteca de mapeamento objeto relacional, que nada mais é uma ferramenta que facilita muito a visualização do banco de dados e deixa mais próximo do pessoal que está desenvolvendo, em que você transforma todas as classes do banco de dados e as tabelas em objetos Python e você pode fazer as queries através de comandos em métodos. E você tem objetos para representar a sessão atual, você tem objeto para representar a sua conexão, e você pode fazer os commits a cada sessão. Você pode passar o slide. Só que o SQL Alchemy ele acaba bufferizando tudo, ele tem o próprio sistema dele de queries, que a gente também aproveitou para fazer as queries mais seguras e também mais amplamente testadas e aceitas pelo mercado. E ficava tudo mais fácil. E para poder fazer a migração do SQL Alchemy de fato para o banco de dados que está containerizado, a gente usou o Alembic, que é uma outra ferramenta que está no toolkit do SQL Alchemy. Ele faz as migrações online e offline de forma assíncrona, que simula tasks ou threads em qualquer outra linguagem, tem um comportamento semelhante. E através do Alembic a gente também conseguiu fazer a configuração para conexão da aplicação com o banco de dados no container de forma bem simples, com uma configuração mínima, que foi só criando uma URL para ele acessar. Então fica muito mais fácil de acessar o banco de dados, toda a configuração fica pelo Alembic e boas partes das queries ficam resolvidas pelo SQL Alchemy e fica muito mais fácil de alterar tudo. E também muito mais fácil de manipular os dados, porque já está na sintaxe Python, fica muito mais fácil de manipular os dados tanto para o pessoal de microserviços quanto para o pessoal da aplicação. E com isso, o banco de dados ficou extremamente portável, porque o SQL Alchemy, configurando o URL, você consegue se comunicar com o Docker do Postgres sem fazer nenhuma modificação. Então, para você invocar uma instância do banco de dados para teste, você só precisa da pull na imagem oficial do Docker do Postgres. Então, fica muito fácil para portar e para testar o banco de dados em cada um dos times. Só precisa que a pessoa faça o pull do Postgres e o Docker Compose final precisa juntar tudo, que ficou com o pessoal de aplicação e microserviços. Foi. Então aí, concluindo, esse trabalho acabou sendo um desafio bem grande ali, mas também foi bem legal, bem interessante, a gente conseguiu aprender bastante coisa. A gente resolveu colocar tudo aqui nas conclusões, começando pelas dificuldades. A gente conseguiu perceber, dessa forma que o trabalho foi feito, a gente dividindo em vários grupos para formar uma aplicação dentro de um time. A gente percebeu o quão complexa é a integração de todas as partes, mas também o quão fundamental ela é para uma aplicação bem sucedida de internet das coisas. Então, acho que a ideia de realmente dividir em grupos acabou sendo bem legal, foi um ponto bem positivo, acho, desse trabalho, trouxe muitos aprendizados. A gente também pôde, como eu falei lá na hora que eu estava falando dos modelos, a gente pôde colocar em prática conhecimentos que a gente já tinha, que a gente teve de repente ali na faculdade, por exemplo, na matéria de banco de dados, a gente conseguiu colocar esses conhecimentos em prática, criando os diagramas, criando código e depois aprendendo ainda mais quando a gente precisou integrar, quando a gente precisou usar o Docker ou outras tecnologias, a gente conseguiu aprender bastante também, além dos conhecimentos que a gente já tinha e principalmente colocar em prática ali tudo que a gente tinha aprendido ao longo da matéria de IoT. Coordenação de equipe também a gente colocou como um tópico, porque, como eu disse, foi uma coisa fundamental para esse projeto. Eu falei mais cedo, ao longo da apresentação a gente bateu bastante nessa tecla da comunicação. Todo o tempo a gente estava em contato com outros grupos, a gente conversou muito com o pessoal de microserviços, com o pessoal da aplicação, falamos com o pessoal do broker. Então, a comunicação era realmente uma coisa fundamental para esse projeto, para a gente conseguir deixar tudo certo e tudo funcionando, porque sem uma parte ou com uma parte a menos ali, a gente não ia conseguir fazer a aplicação rodar da forma que a gente queria. No geral, acho que a experiência foi muito positiva, todo mundo conseguiu aprender bastante e acho que a gente conseguiu construir ali um projeto bem legal que vai conseguir realizar as operações que a gente deseja. Então, é isso. Esse é o fim da apresentação, espero que vocês tenham gostado e valeu!